Como você se sentiria se os sites que você visitou, os lugares que você esteve, as mensagens que você mandou, o seu número de telefone, o seu endereço, o seu e-mail, as doenças que você tem ou teve, se tudo isso fosse compartilhado com terceiros e você não pudesse fazer nada contra isso? Você ia se sentir violado, desprotegido, desrespeitado. E isso porque os nossos dados pessoais, as nossas informações, são uma extensão da nossa personalidade. Eles são uma parte de quem nós somos. Mas se tu for pensar sobre isso, somente há pouco tempo a humanidade precisou se preocupar com o que é feito com as informações que te dizem respeito. A privacidade sempre foi defendida de maneira suficiente, com portas e janelas fechadas, pelo menos até o século XIX, em que uma proteção judicial precisou começar a existir. Com o surgimento da fotografia e das indústrias dos jornais, pessoas de grande renome e destaque social, como atores, músicos e políticos, começaram a ter a sua privacidade, sua vida privada e a sua intimidade exploradas e divulgadas sem a sua autorização. Mas as pessoas comuns, como eu e você, naquela época não tinham tantas informações interessantes assim para outras pessoas, a ponto daquilo ser explorado. Então, essa primeira fase da proteção judicial da privacidade era restrita a pessoas de destaque social. Mas aí, como consequência da economia de mercado e da proteção à propriedade privada, ocorre o desenvolvimento da indústria e o gráfico de taco de hóquei, da prosperidade humana. Surgem mais empresários, mais artistas, mais escritores, mais pessoas podendo consumir jornais. Surge o rádio, a TV e, de repente, a diferença entre uma pessoa de destaque e uma pessoa comum não era uma possuir sapatos e a outra não. Mas era entre uma ter um Cadillac e a outra ter um Chevette, de segunda mão. O mercado vai crescendo, se desenvolvendo, surgem mais jornais, revistas, computadores, bancos de dados, a internet, e aos poucos as informações vão ganhando mais e mais valor. Mais dados, inclusive sobre pessoas, passaram a ser registrados e divulgados em uma maior escala do que o mero boca a boca, que foi o que aconteceu até o século XIX. Depois da Segunda Guerra Mundial, a privacidade foi incluída em várias declarações internacionais. Posteriormente fez parte também da nossa Constituição de 88 e do Código Civil de 2002. Com o crescimento do desenvolvimento tecnológico e do fluxo de informações, a importância dessas informações passou a aumentar, especialmente com o surgimento de novas técnicas que conseguiam utilizar melhor esses dados. E em razão disso, agora já no início do século XXI, os dados pessoais foram ganhando tanta importância dentro da privacidade que começaram a ganhar uma espécie de defesa própria. A gente tem como marco a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000, que começou a tratar em artigos apartados a proteção de dados pessoais do restante dos direitos englobados na privacidade. Não vou me aprofundar nas legislações nesse vídeo, mas é importante lembrar de uma coisa. Mesmo sem uma lei específica de proteção de dados pessoais, eles ainda estão protegidos dentro de um arcabouço jurídico que defende a privacidade. A gente pode pensar na privacidade como um gênero, da qual a proteção de dados pessoais seria uma espécie. Então, mesmo agora, sem a vigência da LGPD, nós, consumidores, temos determinados direitos dentro desse escopo. Qual que é o problema? O problema é que esses direitos eles são subjetivos e dependeriam muito de um caso concreto judicializado para poder exercer esses direitos. É uma proteção que acaba sendo frágil e pouco objetiva. Agora, quando se tem normas específicas e claras a respeito da proteção de dados pessoais, o cenário é bem diferente. É mais fácil compreender os direitos, os deveres, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é abusivo e o que não é abusivo. Leis de dados pessoais são boas tanto para os titulares dos dados, que passam a ter uma proteção mais específica e mais completa, mas também são boas para as empresas que realizam o tratamento. Leis de proteção de dados são boas para os titulares dos dados pessoais, que passam a ter uma proteção mais abrangente, mais clara dos seus direitos, mas também são muito boas para as empresas que realizam o tratamento de dados, porque elas passam a ter um norte de como esse uso, de como esse gerenciamento deve ser feito. E não vão correr tanto o risco de, judicialmente, com base em princípios gerais,
ser condenadas por algum tratamento realizado que porventura tenha prejudicado algum direito de algum titular. Isso porque os dados pessoais já são protegidos, mesmo sem a LGPD. A LGPD e outras leis específicas apenas trazem uma maior clareza e objetividade para esse campo. Talvez uma explicação para só agora a gente está tendo uma lei específica de proteção de dados pessoais é que ele é difícil de ser imaginado pela população e de perceber quando ele está sendo violado, porque ele não é algo físico e ele não é escasso. Não escasso significa que várias pessoas podem ter o meu dado, o acesso ao meu dado, sem que eu perca acesso a ele. Né? Várias pessoas podem ao mesmo tempo ter acesso a esse dado. Então, por essa falta de escassez, as pessoas não percebem que o dado também é uma propriedade dela. E infelizmente muitas empresas se aproveitam dessa falta de percepção de que dado pessoal é uma propriedade sua e coletam todos os dados possíveis de serem coletados e monetizam isso sem dar nenhum tipo de satisfação para o cliente. Eu tenho certeza que você passou também a vida inteira recebendo ligações de estranhos que você não faz ideia de como conseguiram o seu número. Mas alguém que tinha acesso ao seu número repassou para essa terceira pessoa. Então, tenha sempre em mente que as suas informações fazem parte de você, são sua propriedade, é você quem tem o direito e o dever de decidir quem tem acesso e quem não tem. O mercado de proteção de dados pessoais, sem dúvida alguma, só tende a crescer, seja pelo desenvolvimento tecnológico, seja pela noção cada vez mais ensinada às pessoas de que elas devem proteger aquilo que diz respeito a si mesmo. E se você tem interesse de trabalhar nesse novo mercado, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Eu produzo conteúdo no Instagram, no YouTube e também no canal do Telegram. Entra lá se quiser. Eu espero muito poder continuar te ajudando a aprender cada vez mais.